Hoje é domingo, 10 de abril, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Botafogo estreia hoje às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. Será oficialmente a primeira partida da SAF Botafogo, do Botafogo SAF. Tô ansioso, eu tenho certeza que todos vocês também estão. Todos os detalhes da peleja alvinegra aqui no nosso canal, neste nosso vídeo que sai em nome de OneFootball. Se você quiser, por exemplo, acompanhar a partida em tempo real, vocês podem. O futebol brasileiro tem ali todos os seus detalhes dentro do OneFootball. Se você também quiser saber notícias do mundo da bola, vocês encontrarão lá no OneFootball, que é nosso parceiro, eu recomendo e tenho certeza que vocês ficarão empolgadões achando todas as notícias dentro desse melhor e mais completo aplicativo de futebol existente no mundo. Se você ainda não baixou o OneFootball, baixe. Link aqui embaixo na nossa descrição. Antes do nosso vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Lembrando que, 18 horas, nós teremos a live pós-jogo diretamente lá do estádio Newton Santos. Estarei presente lá no 5º andar, acompanhando a partida na tribuna de imprensa. Então, conto com vocês assistindo aqui mais um conteúdo no nosso canal. Hoje é a primeira partida do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo com 2 semanas praticamente de trabalhos do técnico Luiz Castro. Ainda o técnico português não estará à beira de campo. Quem comandará o Botafogo é Robertinho, preparador físico, o único brasileiro de sua comissão técnica. Com a ausência do técnico português, ele não estará à beira de campo para os mais de 40 mil botafoguenses que estarão presentes no estádio botafoguense. A partida terá início hoje às 16 horas e você, que não estará no Rio de Janeiro, poderá acompanhar esse jogo através da Rede Globo de televisão para algumas praças e também através do Premier. Galera, o Premier, você assinando, o Botafogo ganha. Então é importante, você que não pode ir em todas as partidas do Botafogo, assinar o Premier e sempre colocando o Glorioso como seu clube favorito. Não esqueçam disso, hein? É muito importante. Hoje o Botafogo deve ter muitos dos seus reforços estreando, praticamente todos, essa é a previsão segundo o site GE, e o Glorioso deverá ir a campo com Gatito Fernandes, Saravia, Felipe Sampaio, que já estreou no Campeonato Carioca e foi bem, Canu e na lateral esquerda Hugo ou Jonathan. Eu acredito que seja o Hugo. Meio campo com Patrick de Paula e Oyama, Piazon sendo um armador mais pela direita, por dentro o Chay e pela esquerda Vitor Sá. E no comando de ataque o Botafogo terá ali o Erisson ou Matheus Nascimento. Eu acredito que seja o Erisson. Este é o Botafogo que vai enfrentar a equipe corintiana. É um novo time que está começando ainda a entender aquilo que o técnico Luiz Castro quer e está em um processo de construção. Não será um alvinegro muito diferente, não será um novo Botafogo imediatamente, mas o trabalho é gradativo e todos nós sabemos que jogo após jogo o treinador glorioso colocará a sua cara. Quem apitará a partida de hoje? O Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana. Um dos piores apitadores do futebol brasileiro, e isso vai irritar tanto nós botafoguenses e também os corintianos, já que ele é muito fraco. Além dele, os auxiliares serão Fabrício Vilarino da Silva e Bruno Rafael Pires, todos da Federação Goiana. O quarto árbitro, Tarcísio Pinheiro Caetano, aqui da Federação Carioca de Futebol. E no VAR, nós teremos ali o Leone Carvalho Rocha. Lembrando que todos os jogos do Campeonato Brasileiro terão VAR. Isso também vai irritar a gente. Temos que ganhar os 3 pontos, começar bem o Campeonato Brasileiro para os nossos focos, que são competições internacionais. E para isso acontecer, será de suma importância que o Botafogo vença as suas partidas dentro de casa. E isso tem que acontecer hoje para dar aquele start, para o torcedor se empolgar, para no dia 1º de maio também voltar ao estádio Newton Santos para o reencontro na partida contra o Juventude. Para falar um pouquinho do Corinthians, que vive uma crise danada, chamo meu amigo Leonardo Dantas para falar um pouquinho sobre o rival do Botafogo hoje às 16 horas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar do Corinthians, então, o adversário do Botafogo nesse retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Primeira coisa, o momento não é bom, né? Eliminação no Paulistão para o São Paulo na semifinal, a estreia com derrota na Libertadores por um time muito fraco, tudo bem que tinha altitude, mas o Always Ready é muito ruim, e tem também essas ameaças todas aí das torcidas, direcionadas principalmente a Cássio e Gil. Na minha visão, e aí é opinião mesmo, pensando no bem maior, esses 2 jogadores precisam ser preservados. Qualquer erro deles vai virar um barril de pólvora, é uma treta que o Vitor Pereira pode e deve evitar. Mas isso obviamente não está confirmado. A gente, se isso acontecer, só vai saber
mais em cima da hora mesmo. O que a gente tem de certeza? Fagner não joga, está recuperado de uma lesão, mas está suspenso, foi expulso na última rodada do Brasileirão do ano passado. Lá na Libertadores quem jogou foi o João Pedro, e ele fez o pênalti, deu muito espaço na marcação, sentiu altitude, não conseguiu subir para apoiar. Se ele não jogar poupado buscando a Libertadores, porque tem outro jogo no meio de semana importante pelo torneio continental, pode jogar o Léo Maná, que é da base, mas aí é inexperiente, pode sentir o jogo, a pressão da torcida adversária lotando o estádio, enfim. Então o lado esquerdo é um que o Botafogo pode usar, forçar um pouco mais o jogo, porque o Corinthians vai ter problemas na direita defensiva. Lá no ataque, a dúvida por quem joga continua. O Roger Guedes, que é um bom ponta, não está dando conta do recado. O Jô não vive grande momento. E o Júnior Moraes, que foi contratado a peso de ouro da Ucrânia para ser o titular, estava com problema clínico. Está liberado pelo departamento médico, pode jogar, mas não treinou, então falta ritmo de jogo. Não sei se o Vitor Pereira vai correr esse risco, digamos assim, de colocar o cara que treinou muito pouco para ser a referência do time lá no ataque. O grande X da questão do Corinthians é o meio-campo. É onde estão os principais atletas, né, desse elenco. Renato Augusto, o Paulinho, o Maicon, que acabou de chegar, o William. O X da questão é que parece que o elenco não está combinando com o estilo de jogo do Vitor Pereira, que também é português, assim como o Luiz Castro. Por quê? O Vitor gosta dos volantes que sobem a linha de marcação, pressionam o adversário no campo de defesa e cheguem para finalizar, ajudando também na armação. Esses jogadores que eu citei têm essa característica. Paulinho, o William, o Renato, são jogadores que sabem fazer isso muito bem porque tem qualidade. O problema é a idade. Eles já têm 30 ou mais de idade. E aí, quando chega o segundo tempo, eles perdem o poder de marcação porque já estão cansados. Tem uma imagem do jogo contra o Guarani, né, que todos eles estão com a mão no joelho, já abaixados, buscando ar. É a característica do técnico que ele vai tentar implementar, mas esses jogadores parece que não vão dar conta fisicamente desse esquema. E agora, para o Botafogo tentar aproveitar um problema do Corinthians. Usar o feitiço contra o feiticeiro. Quando o Corinthians sofre essa marcação alta, não consegue sair jogando, se enrola e entrega a bola fácil para o adversário. O São Paulo fez isso muito bem nas duas vezes em que venceu o Timão no Campeonato Paulista. É isso aí, gente. Boa estreia. E para contar um fato histórico, chamo outro Léo, mas agora o Léozão Memória Alvinegra. Fale aí, Léo. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Sou o Léo do Memória Alvinegra, tô de volta aqui no pré-jogo do canal do TF e o papo agora é Campeonato Brasileiro Série A. Voltamos e tá começando uma nova temporada para o Botafogo oficialmente. Botafogo enfrenta pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro o Corinthians e o confronto com a equipe paulista acontece desde 1929. Só pelo Brasileirão foram 60 vezes que as duas equipes se enfrentaram e o Botafogo leva vantagem no confronto. São 24 vitórias, 19 derrotas e 17 empates. No geral, se a gente for contar os campeonatos que não existem mais e os campeonatos da atualidade, são 101 jogos ao todo e a vantagem continua com o Botafogo. 42 vitórias contra 35 deles, além de 24 empates. E apesar da gente lembrar sempre do 6-1 do Rio-São Paulo de 1999 no Maracanã, essa não foi a maior goleada do confronto. A maior goleada aconteceu em 1931, quando o Botafogo venceu a equipe do Corinthians por 7-1. Ou seja, esqueçam o 6-1 de 99 e lembrem-se do 7-1 de 1931. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, que tá até lá no meu canal, já tem lá a história, o Botafogo vai retornar com as meias cinzas aos jogos de futebol. E a meia cinza tem uma história, ela representa um luto, uma homenagem a uma grande personalidade da política nacional que acabou falecendo e o Botafogo, em caráter de homenagem, resolveu colocar os seus meiões cinzas para homenagear esta pessoa que faleceu. É só você dar uma olhada lá no canal e dar uma chegadinha para ver. E o mais legal dessa história é que o meião cinza, que antes era apenas a peça do uniforme que fazia homenagem em luto a essa grande personalidade da política nacional, esse meião cinza acabou representando os grandes momentos do Botafogo em toda a história do futebol. Uma década de 60 em que o Botafogo era dominante, vitórias importantes nos anos 90, então o que era uma peça do uniforme que representava luto acabou representando a época pujante do Botafogo e uma época em que com o meião cinza a gente levantava grandes troféus. Que então o meião cinza em 2022
tem essa mesma função nessa temporada que está começando para o Botafogo. Valeu, gente. Obrigado, TF, pelo espaço mais uma vez cedido aqui. Eram essas as curiosidades que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado dessa minha participação aqui no canal do TF. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. TF, é com você. Obrigado, Leozada, aqui do canal. Sigam as redes sociais, tanto do Léo Dantas e também do Leozão Memória Alvinegra, aqui embaixo. Inscrevam-se lá no canal do Leozão. Dá uma moral para o moleque lá, que o moleque merece. Começo de uma nova era, 16 horas no estádio Newton Santos. Vocês vão no jogo? Eu estarei lá, trabalhando, mas vou estar lá e tentarei ir pelo menos 70%, 80% dos jogos do Botafogo. Em casa, vou tentar ir nos 100% dos jogos. Obrigado ao Outsider Tours, que proporcionou estar aqui no hotel que o Botafogo está concentrado. Sigam o Outsider com o link aqui na descrição. É uma empresa que ajuda e é parceira do canal do TF. Se você quiser fazer a sua viagem, procurem sempre a Outsider. Valeu, galera. Tamo junto sempre. O canal do TF feito para todo o torcedor botafoguense. Se você não deixou o like, deixe. Inscreva-se. Às 18 horas estarei de volta com a live pós-jogo lá no estádio Newton Santos. Ela já está programada aqui para todos poderem assistir. Tamo juntos. Fogo neles. Pra cima deles, fogão. Valeu, fui.